Então, a mentalidade do estresse faz mal, comparando com a mentalidade do estresse é engrandecedor. No estresse faz mal, quem experimenta o estresse, ele sente que o estresse depleta a saúde e a vitalidade, debilita a performance e produtividade, inibe o aprendizado e crescimento e algo negativo tem que ser evitado a qualquer custo. Já na mentalidade que o estresse é engrandecedor, experimentar o estresse ele pode melhorar a minha saúde e a minha vitalidade, ele pode aumentar minha performance, minha produtividade, meu aprendizado e crescimento e é algo positivo que deve ser utilizado. Na mentalidade estresse faz mal, o tipo de resposta, geralmente a pessoa tenta se distrair da situação em vez de lidar com ela, foca em se livrar dos sentimentos, do estresse, em vez de tentar ver de onde que eles vêm, e acontecem as fugas em álcool e outros vícios. A pessoa vai retirar, na verdade, energia e atenção de onde o estresse esteja vindo, relacionamentos, papéis, objetivos, vai tentar evitar, é um evitamento, e isso acaba não ajudando muito a resolver o problema. Já na mentalidade o estresse engrandecedor, o tipo de resposta vai ser aceitar a realidade, planejar uma estratégia para lidar com ela, buscar informações, ajudas, conselhos, dar passos para superar, remover ou mudar a fonte estressora, tentar fazer o melhor da situação, vendo de uma maneira mais positiva possível e utilizando como oportunidade de crescimento. Na pior das hipóteses, uma oportunidade de crescimento. Torna-se mais confiante na sua habilidade de lidar com mudanças na vida, porque você vai viver isso de forma contínua e sempre recorrente. Obstáculos, dificuldades, dúvidas, problemas vão sempre ser geradores de oportunidades de crescimento e não coisas a serem evitadas. Cria-se uma rede social de suporte forte para te ajudar. Aprende-se que os problemas eles são gerenciáveis, eles são gerenciáveis e vão ser cuidados, em vez de você entrar numa espiral descendente incontrolável. E situações incontroláveis tornam-se oportunidades de crescimento em última análise. Quais são os tipos de reação ao estresse, pessoal? O tipo clássico é a reação de luta, fuga ou paralisia. Esse tipo de reação é a reação que, se perdura de forma crônica, faz muito mal para o corpo. É aquela que eu já falei em outros vídeos sobre os mecanismos que geram doenças graves como infarto e derrame e arritmias cardíacas, por exemplo. É uma reação extremamente formidável, favorável e fundamental para a sobrevivência humana, desde que ela seja utilizada só para a sobrevivência. Numa situação de um animal feroz ir te pegar, o que é raro, felizmente, ou numa situação de uma violência urbana, numa situação de um acidente grave que você tem que sobreviver e salvar outra pessoa, isso é fundamental. Você vai ter essa reação, ela vai te ajudar, mas ela é rápida, ela é instantânea e ela dura pouco tempo o suficiente para você tentar sobreviver. Porém, descobriu-se outras reações muito importantes para a nossa atualidade, que felizmente muito pouca gente vive numa situação dessa, precisando se defender de tal monta o tempo inteiro de situações que ameacem mesmo a sobrevivência. Na grande maioria das vezes, os nossos obstáculos, os nossos desafios do dia a dia não são algo que vá nos matar, apesar de, infelizmente, boa parte das pessoas responderem a esses estímulos dessa forma, o que é prejudicial. Então a ideia é responder a esses estímulos que não estão trazendo risco de sobrevivência como uma resposta de desafio, uma resposta onde você vai se organizar mentalmente e fisicamente para superar um desafio, um obstáculo, da melhor forma possível. E além dessa resposta ao desafio, existem duas outras respostas muito interessantes, que é a resposta cuidar e ser amigo. É uma noção que em inglês, no livro dessa autora, fala tend and befriend, que é cuidar e ser amigo. Ela observou que existem inúmeras pesquisas, inúmeras documentações científicas de que em situações de estresse importante as pessoas tendem a ter muito mais apoio, buscar apoio e se apoiarem socialmente e cuidarem de si e serem amigos. E isso engrandece muito a nossa capacidade de superação e resiliência. Olha que coisa mais fantástica isso. Então vamos falar um pouquinho desse repertório amplo que agora se abriu para a gente. A gente não tem só uma resposta ao estresse, de luta, fuga ou paralisia. A gente tem também de desafio e de cuidar de ser amigo. Então eu fiz um quadro aqui para poder mostrar para vocês as diferenças principais desses três tipos de resposta. Então lembrando, luta, fuga ou paralisia, ele está relacionado com defesa pessoal, uma sensação de iminente risco de vida, risco de morte. É um estímulo muito vigoroso, a sobrevivência está em jogo. Geralmente o que faz essa resposta vir à tona é uma ameaça, um estímulo de ameaça ou medo, que gere medo e ameaça. Quais os hormônios estão associados a esse tipo de reação?
Adrenalina, cortisol, endorfinas, testosterona e dopamina. Aumenta o risco cardiovascular se for algo que se mantém cronicamente. As emoções de medo, de raiva, dúvida ou vergonha. E o objetivo principal é evitar perigo. Vocês entendem isso aqui, pessoal? Que o problema maior é você ter essa resposta em situações que não estão ameaçando a sua vida. Porém, você está levando desse jeito. Você vai apresentar uma aula, você vai dar uma palestra, você vai fazer uma prova de vestibular, você vai fazer uma entrevista de emprego. E você acha que aquilo, se você for mal, você vai morrer. E você tem uma resposta dessa. Essa resposta é péssima, porque você precisa de ter uma resposta próxima, que é de desafio, para você vencer esses obstáculos. Agora, se você está sendo assaltado com uma arma na cabeça, se você acabou de ter um acidente de carro e precisa de sair daquela cena o mais rápido possível, senão você vai morrer. Se você está numa situação de doença que precisa agir logo para poder sobreviver, enfim, aí sim, você precisa de uma resposta dessa. Então, a resposta de desafio e autoconfiança, ela vem em situações menos dramáticas, os estímulos que a geram necessitam que você entre em foco e em engajamento. Esse flow significa engajamento, para que você vença esse obstáculo. Você vai usar mais esse hormônio chamado de DHEA, ele aumenta o índice de crescimento do estresse e não aumenta o risco cardiovascular. Ele gera maior longevidade, saúde cardiovascular e cerebral, e as emoções que você vai sentir são de excitação, você vai sentir energizado, entusiasmado, com confiança. E o objetivo principal é correr atrás do que você quer, do que você deseja, do que você precisa para melhorar. Ok? E o terceiro é o cuidar e ser amigo, também relacionado com autoconfiança, também vindo de situações menos dramáticas e que vão gerar o quê? Conexão social, empatia, compaixão, intuição, confiança nos outros, coragem, proteção a pessoas e comunidades com as quais você se importa. E qual hormônio está relacionado a esse tipo de resposta? A oxitocina, que é um hormônio muito importante na conexão social, na conexão entre as pessoas. Ele gera os abraços, sexo, alimentação, é muito bom para a parte cerebral e para a saúde cardiovascular. Então, como que o estresse pode te ajudar? Ele pode fazer você se elevar ao desafio, ter mais foco, aumentar seus sentidos, aumentar a motivação e mobilizar a sua energia. Você vai sentir o coração batendo, vai estar suado, a respiração mais rápida, mas o seu foco mental vai estar na fonte do estresse, excitação, energizado, ansioso, agitado, pronto para a ação, mas de uma forma positiva. Vai te ajudar a se conectar com os outros, a ativação dos seus instintos pró-sociais, encorajar as conexões sociais, aumentar a sua cognição social, diminuir o medo e aumentar a sua coragem. Buscar estar próximo de amigos, de família, prestar mais atenção nos outros, mais sensibilidade às emoções alheias, vontade de proteger, dar suporte, defender as pessoas e organizações do seu interesse. E por fim, vai te ajudar no seu aprendizado e crescimento perante situações difíceis. Vai recarregar seu equilíbrio e o equilíbrio do sistema nervoso central e do sistema nervoso autônomo como um todo. Vai ajudar no processamento e integração das experiências e vai ajudar o seu cérebro a aprender a crescer mediante uma dificuldade. Então, mesmo que o seu corpo esteja se acalmando, você já ainda fica mentalmente excitado depois de uma situação dessa. Você revê, analisa a experiência, você quer falar com os outros, um misto de emoções presentes e tentando trazer sentido para aquilo que aconteceu. Então, peraí. Então, o estresse não faz só mal? Não, não faz só mal. Ele pode fazer muito bem. E aí, para que a gente sente estresse, então? Na conclusão, concluindo essa apresentação, a gente sente estresse para tomar decisão e para agir. A gente sente estresse para aprender com a experiência, sejam experiências boas ou ruins. A gente sente estresse para nos defender, para sobreviver, mediante uma situação de risco de vida. A gente sente estresse, pessoal, para nos conectar com os outros. A gente sente estresse para nos dar coragem. A gente sente estresse, pessoal, para evoluir. O estresse faz parte da evolução. Basta que a gente entenda que a gente pode se beneficiar com as formas positivas, que é a reação do desafio, a reação do cuidar e ser amigo e o aprendizado e o crescimento que isso gera para a gente. E entendemos que a gente tem sim uma reação importantíssima, que é de luta, fuga ou paralisia, para situações ameaçadoras da vida. E entendemos principalmente que na grandíssima maioria das vezes, todas aquelas situações que nos deixam
nessa reação equivocada, elas não estão nos ameaçando a vida. Então, a gente está tendo uma reação de luta, fuga ou paralisia por uma coisa que não está ameaçando a nossa vida. Então é uma reação desproporcionalmente maior do que devia ser. Na verdade, nem em termos de intensidade, mas em termos de tipo mesmo. Mediante situações que exijam tomadas de decisão, entender melhor o que está acontecendo e tentar superar aquilo, aquele obstáculo, aquela dificuldade, muito melhor ter uma resposta do desafio. E em situações de dor, de dificuldade social, familiar, muito melhor que a gente tenha uma reação de cuidar e ser amigo. Eu trago aqui para vocês alguns estudos agora, mais para contextualizar e exemplificar o que a gente está falando, baseados nesse livro que eu coloquei acima. Esse estudo mostrou o paradoxo do estresse, ou seja, um estudo do Gallup, tá? Fez uma pesquisa de 125 mil pessoas em 121 países, perguntando: você teve uma carga de estresse ontem? E a média, 33% das pessoas falou que sim. Tá? Nos Estados Unidos foi 43%, Filipinas 67%, Mauritânia aí uns 5%. Daí eles compararam com a sensação de bem-estar, felicidade, expectativa de vida e PIB. O que eles observaram? Quanto maior o índice de estresse, maior o PIB e a expectativa de vida, níveis de felicidade e satisfação com a vida. Paradoxal, não? Mais estresse, mais alegria, amor, risadas. Isso, o que eles conseguiram intuir ou concluir com isso? Os mais felizes não foram os com menor estresse. Os mais insatisfeitos foram os com menor estresse. E aí a ideia é que, apesar da maioria das pessoas ver o estresse como algo ruim, altos níveis de estresse parecem estar juntos com coisas que queremos. Amor, saúde, satisfação com a vida. Interessante. Que é a questão do significado. Ou seja, essa relação se dá através da questão do significado. Uma vida com significado tende a ser uma vida mais estressante. Por isso que mais um motivo pelo qual o estresse não necessariamente é ruim. E aqui eu volto a falar da definição da autora, né? O que é o estresse? O estresse é o que aparece quando algo com que você se importa é colocado em risco. Então isso é muito, muito importante. O estresse e o significado estão intimamente relacionados. Você não se estressa sobre coisas pelas quais você não se interessa e você não consegue ter uma vida que faça sentido sem viver algum tipo de estresse. Então, lembrar isso faz bem, porque se você está estressado, estressada, é porque existem coisas que te importam. Isso é muito bom. Aqui um outro estudo interessante mostrando que, assim, ao contrário de ser um sinal de que algo ruim está acontecendo na sua vida, o estresse deve ser um barômetro, deve ser uma bússola de quão engajados nós estamos nas atividades e nos relacionamentos que nos são significativos. Então, esse estudo britânico, feito na Grã-Bretanha, com 9 mil adultos por 10 anos, as vidas com sentido mostraram uma mortalidade menor em 30%. Isso lembra o estresse da monotonia, o tédio como fator de risco de infarto, que é o estresse da monotonia. Então isso é importante também lembrar. E, por fim, gostaria de lembrar uma coisa muito interessante. Afinal de contas, pessoal, o que vocês acham? O que estressa mais a gente? Situações grandes, impactantes, catastróficas ou a rotina, os probleminhas, os tic-tacs do dia a dia? Esse estudo respondeu essa pergunta. É um estudo nos Estados Unidos, ele acompanhava as pessoas envelhecendo e a taxa dos problemas diários se associaram com mortalidade 3 vezes maior do que os grandes eventos, os grandes problemas. Olha que interessante. Então ele mostrou o seguinte, que aquele tanto de coisinha que você faz todo dia que te enche o saco, cara, calma. Tenta melhorar a sua relação com eles, porque eles vão te matar. E aí, em Harvard, eles fizeram uma escala, que chama Escala de Aborrecimentos Diários e Acontecimentos Prazerosos. E eles mostraram o seguinte, os mais comuns aborrecimentos diários, agenda, afazeres rotineiros, transporte para o trabalho, mídia social, trabalhos domésticos, a sensação de peso, em vez de sentir-se elevado pelos afazeres diários, é muito mais uma mentalidade do que a medida de como sua vida está indo. Está entendendo a questão da mentalidade, de novo, que eu falei lá atrás, de crenças e mentalidades? É isso. O que matou esses indivíduos não foi o fato deles terem esses problemas diários, mas sim a forma com a qual eles lidavam com esses problemas. A mentalidade, a atitude. Se você vê essas inconveniências como irritantes, elas vão te fazer mal. Agora, se você as vir como experiências significativas, elas vão te fazer bem.